Presidente Rodolfo Landim pisa feio na bola, mais uma vez no Flamengo, hein? Foi fazer um comentário em um podcast sobre Jorge Jesus e acabou se embananando todo, né? Como se Rodolfo Landim fosse fazer com que a torcida pudesse esquecer tudo aquilo que Jorge Jesus fez pelo Flamengo em 2019. A gente conta bastidores também sobre uma possível volta do Jorge Jesus ao Flamengo. Fique com a gente neste vídeo que começa agora. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Eu quero repercutir uma declaração dada pelo presidente Rodolfo Landim ao Flow Podcast, em que ele tenta tirar o mérito do Jorge Jesus, basicamente, sobre o que fez no Flamengo em 2019, embora eu entenda o raciocínio dele. Eu até entendo o raciocínio do presidente Rodolfo Landim, mas eu acho que muito daquilo que ele fala, que hoje tem no futebol brasileiro, passa pelo próprio Jorge Jesus, né? Ele fala assim, não, basicamente, né, dá a entender isso, que provavelmente o Jorge Jesus não conseguiria o mesmo sucesso nos dias de hoje, porque hoje tem as SAFs. É o seguinte, não passa só pelas SAFs, acho que passa até pelo comando técnico dos times e pela planificação tática de vários times do futebol brasileiro, que inclusive foram buscar técnicos no exterior após o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo. Acho que ali o Jorge Jesus fez que a ficha fosse caída e aí muita coisa mudou no futebol brasileiro em nível de clubes. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu tenho um recado super importante para você. Alô, você que precisa de uma renda extra, aprender uma nova atividade ou até mesmo mudar ou construir uma nova profissão. Agora você tem a possibilidade de iniciar no mercado financeiro americano. Não é joguinho nem loteria, você vai operar realmente no Nasdaq Futuro com operações day trade. Você vai se tornar um trader mesmo que não saiba nada sobre isso. Com a mentoria ao vivo do Reinaldo Trader, em uma estratégia simples, você sairá do zero absoluto até ganhar em dólar todos os dias. E não se trata de curso gravado, são aulas ao vivo pelo Google Meeting, você receberá gráfico, apostilas, mais 8 indicadores e 60 dias de mentoria por WhatsApp. O melhor é que isso tudo é através de uma mesa proprietária, você não precisa arriscar o seu dinheiro. Clique no link abaixo e fale diretamente com o Reinaldo pelo WhatsApp. Então, entre aqui para falar com o Reinaldo Trader, o link está aqui na descrição deste vídeo. Mas retomando o raciocínio aqui, o que o Jorge Jesus fez foi chegar num futebol extremamente rudimentar, que era o futebol brasileiro, em que técnico, por exemplo, técnicos como Luxemburgo e Filipão, e Mano Menezes, ainda eram cobiçados pelos times, né? O Filipão, vale lembrar, é campeão brasileiro em 2018 com o time do Palmeiras. E foi derrubado pelo próprio técnico Jorge Jesus após uma derrota por 3-0 para o Flamengo no Maracanã. Então o Jorge Jesus, quando chega no Brasil, ele vê um futebol extremamente rudimentar e faz algumas mudanças táticas no time do Flamengo que fazem com que a equipe sobre no futebol brasileiro. Uma saída mais elaborada de jogo, uma marcação-pressão muito forte. Então ele traz ao futebol brasileiro uma série de elementos que não havia naquela ocasião. Ponto. Então o presidente Rodolfo Landim tem de enaltecer um acerto da sua própria gestão, embora não tenha sido o Rodolfo Landim quem descobriu o Jorge Jesus. Como se o Jorge Jesus precisasse ser descoberto. Quem descobre o Jorge Jesus é justamente o Paulo Pelaipe, que trabalhava com o Marcos Braz e deu a letra. Ele falou aqui no canal. Esse português é foda, liga para ele. O Marcos Braz ligou e voltou para falar para o próprio Paulo Pelaipe. Segundo o próprio Paulo Pelaipe falou, esse português de fato é pica, né? Então ali começa uma nova era, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro.
Foi uma mudança de paradigma no futebol brasileiro. Aí outros clubes veem que a coisa tá feia por aqui em termos de técnico e começam a ir atrás de técnicos estrangeiros, que não necessariamente deram certo no futebol brasileiro. Veja, não é porque o camarada tem um passaporte de outro país que vai dar certo. Ou como se houvesse uma escola portuguesa de futebol, que não existe. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal. Existem técnicos portugueses com diferentes pensamentos sobre futebol. E aí o cara fala assim, o dirigente que tem a cabeça pequena, fala assim, não, deixa eu trazer um português aí que vai dar certo. Não foi bem assim. Até porque o Jorge Jesus é um baita treinador. O trabalho que ele está fazendo no Al Hilal é fantástico, né? Com um time até, individualmente falando, pior do que algumas equipes do futebol saudita, como o Al Nassr, time que chegou a ser dirigido pelo Luiz Castro. Eles travaram algumas batalhas importantes, mas o Jorge Jesus acabou sobressaindo. Então não dá para falar em escola portuguesa de técnicos, não dá para desmerecer o que Jorge Jesus conquistou no Flamengo. Acho que o Landim pisou feio na bola quando falou sobre isso, né? Tentou dar uma desmerecida ali, o Flamengo tentou trazer o Jorge Jesus depois e não conseguiu. E, aliás, perdeu a oportunidade de ouro quando o Jorge Jesus dá o troco nos dirigentes, vem ao Brasil no Carnaval e dá uma entrevista ao Renato Maurício Prado, em que fala que voltaria, né? Que fala até, ó, que sejam rápidos aí que eu volto. Ele falou que voltaria, né? E os dirigentes do Flamengo não foram atrás dele naquela ocasião. O Paulo Souza era técnico do Flamengo. O trabalho do Paulo Souza naquele momento não era dos piores, né? O Flamengo vinha de um empate até contra o Tajeres em Córdoba por 2-2, mas já estava na cara que não ia render muitos frutos, né? E o Jorge Jesus podia ser esse cara, podia retornar ao Flamengo, mas não aconteceu. Então, assim, tentar desmerecer ao invés de enaltecer o que aconteceu em 2019 me parece um grande erro do presidente Rodolfo Landim. Falar sobre Gabigol também, que postou um vídeo no canal dele no YouTube e ele faz assim, né? Nas costas dele, Gabi, como quem diz, Gabi, e faz assim, Flamengo, aponta lá para os dirigentes e dizem não, como quem diz, eu sou torcedor do rubro-negro. Os dirigentes talvez não. Eu acho que o Gabigol tá entrando no modo quinta série, né? Ele já causou pra caramba no Flamengo, já disse que vai sair, ficar provocando o dirigente no momento até em que ele pode ser relacionado, né? Na despedida dele aí. Eu sou contra a festa de despedida em jogo que vale, sou terminantemente contra isso. E eu acho que o Gabigol tá sendo meio criança nessa história, honestamente. Já brigou até com o próprio Felipe Luiz, amigo dele, né? O técnico, e aí faltou gratidão ao Gabriel, né? O técnico que deu as oportunidades ao Gabriel, depois de um período em que ele foi, sem dúvida, escanteado pelo técnico Tite. O Tite o escanteou, mas ele ter treta ali com o Felipe Luiz, ou falar de forma pejorativa sobre o Felipe Luiz, acho que é um baita de um vacilo, um puta de um vacilo no Gabriel, cara. Porque ele foi ingrato com quem o recuperou, lembrando que o Gabigol fez 2 gols na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Beleza, pessoal? Bom final de semana a todos. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.